Dando continuidade à resolução do exercício, então vamos lá para a questão 2. Na questão 2, as funções oxigenadas são constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Faltou incluir aqui as nitrogenadas, que além de carbono, hidrogênio, pode aparecer o nitrogênio e, dependendo da função, também o oxigênio. Então, das estruturas abaixo, indique a qual grupo funcional elas pertencem. Então, vamos lá. Como é que eu analiso? Aqui, eu tenho uma carbonila. O que é uma carbonila? C dupla O. E nessa extremidade eu tenho carbono, desse outro lado carbono também. Então, aqui é a função cetona. Nessa outra estrutura, eu tenho a carbonila e a essa carbonila eu tenho um hidrogênio ligado. Então, observe, tá aqui a carbonila, a ela um hidrogênio ligado. Então, aqui eu tenho a função aldeído. Nesse outro caso, aqui eu tenho o oxigênio como heteroátomo, ou seja, ele está entre cadeias carbônicas, que é a função éter. Nesse outro caso aqui, eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono que está fazendo dupla ligação, ou seja, tem uma insaturação. Então, quando eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono que faz insaturação, eu tenho a função enol, certo? Isso. Vou apagar aqui. Função enol. Aí vamos lá. Já essa outra estrutura, o que eu tenho? O grupo hidroxila ligado a uma carbonila. Então, observe que aqui eu tenho a função ácido carboxílico. Então, quando eu tiver o grupo hidroxila ligado a uma carbonila, ácido carboxílico. Já aqui, o que eu tenho, né? Tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Ele só faz ligações simples. Então, aqui eu tenho a função álcool. Então, observe que do álcool para o enol, o álcool é o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, só faz ligações simples. O enol é o grupo hidroxila ligado a um carbono que está fazendo uma dupla ligação. Nesse caso aqui, essa outra estrutura, nós temos uma carbonila. A essa carbonila eu tenho um oxigênio ligado e nesse oxigênio eu tenho uma cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho a função éster, porque se eu tivesse, em vez dessa cadeia carbônica, um hidrogênio ligado a esse oxigênio, eu não teria função éster, eu teria função ácido. Então, aqui, como tem uma cadeia carbônica, função éster. Nessa outra estrutura, o que a gente pode observar? Eu tenho uma carbonila e a essa carbonila eu tenho um nitrogênio ligado. Então, quando eu tenho um nitrogênio ligado a uma carbonila, função amida. Aqui eu tenho o grupo hidroxila ligado ao anel aromático, que contém 6 carbonos e 3 ligações duplas de modo alternado. Então, observe que aqui eu tenho a função fenol. Já nesse outro exemplo, eu tenho nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica, não apresenta carbonila. Então, se eu não tenho carbonila, a função que eu tenho aqui é amina. E aqui a gente pode observar as 10 funções que a gente estudou, as oxigenadas e as nitrogenadas.